Olá, dando continuidade à aula sobre espelhos esféricos, iremos fazer um estudo analítico. Referencial de Gauss. Nessa imagem, nós temos um espelho côncavo, o eixo principal, que é o eixo das abscissas, e um eixo vertical aqui, que é o eixo das ordenadas. A luz, ela incide no espelho vindo do lado real. O que tiver à esquerda do espelho, o que estiver do lado real, vai ser positivo. O que estiver à direita, do lado virtual do espelho, vai ser negativo. O que estiver acima do eixo principal ou do eixo das abscissas também será positivo. E o que estiver abaixo vai ser negativo. Aqui embaixo nós temos a ilustração disso. Nós temos um objeto que se encontra entre o centro de curvatura e o foco. Portanto, a sua imagem vai ser real, invertida e maior, como a gente já estudou anteriormente, e o objeto ele está acima do eixo principal, acima do eixo das abscissas, então ele é positivo, ele tem 10 centímetros de comprimento. E a imagem, por sua vez, como ela se encontra abaixo do eixo principal, do eixo das abscissas, ela vai ter um tamanho negativo. Então a imagem aqui no caso, menos 20 centímetros. A abscissa do objeto e da imagem também serão positivas, bem como do foco. Por quê? Porque eles estão do lado real. Então, a distância focal é positiva, 20 centímetros. A distância que separa o objeto do vértice do espelho também é positiva, a gente chama de P. Então, o objeto está a 30 centímetros do vértice do espelho. E a distância que a imagem se encontra também do vértice do espelho, no caso também será positiva, porque ele está do lado real, e a gente chama de P'. Então, P' igual a 60 centímetros. Nessa outra imagem, nós temos um espelho convexo. Só para ilustrar, nós temos aqui um objeto. A imagem desse objeto também vai ser direita, porque toda imagem virtual é direita. Então, tanto o objeto quanto a imagem vai ter um tamanho positivo. O objeto tem 6 centímetros e a imagem 2 centímetros. O objeto ele está a uma distância de 12 centímetros do espelho. Essa distância é positiva, porque ele está do lado real, então P é positivo. A distância que a imagem está do vértice do espelho, ela vai ser negativa, então P' igual a menos 4 centímetros. E a distância focal desse espelho também será negativa, menos 6 centímetros, porque ele também está do lado virtual. A equação de Gauss, ela relaciona a distância focal com a distância que o objeto se encontra do espelho e com a distância que a imagem se encontra do espelho. A equação do aumento linear transversal da imagem relaciona imagem e objeto, que define quantas vezes a imagem poderá ser maior do que o objeto ou quantas vezes ela poderá ser menor do que o objeto. A gente pode usar I sobre O para achar o aumento linear transversal ou menos P' sobre P. Regra dos sinais. Todo espelho côncavo, a distância focal vai ser positiva, porque está do lado real. E no caso do espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estarão do lado virtual. Portanto, a distância focal vai ser negativa. Toda imagem real ela é invertida. Portanto, a distância dela para o espelho vai ser positiva, porque ela está do lado real, e o tamanho dela vai ser negativo, porque ela está abaixo do eixo das abscissas, do eixo principal do espelho. E também sabemos que toda imagem virtual é direita. Portanto, a distância que essa imagem se encontra do espelho vai ser negativa, porque ela está do lado virtual. E como ela é direita, o tamanho dela vai ser positivo, porque ela está acima do eixo das abscissas. O aumento linear transversal da imagem vai ser positivo, significa dizer que a imagem é direita. E se ele for negativo, a imagem será invertida. Nessa convenção de sinais, a gente vai considerar sempre objetos reais e que estão acima do eixo principal. Então, a distância do objeto para o espelho sempre vai ser positiva e o tamanho do objeto também será positivo. Vamos, então, aplicar a equação de Gauss. Tanto o objeto quanto a imagem estão do lado real do espelho. Então, a distância que eles estão do vértice do espelho são positivas. P é a distância do objeto ao espelho, 30 centímetros, e P' é a distância da imagem ao espelho, 60 centímetros. O objeto, por estar acima do eixo principal, do eixo das abscissas, ele é positivo, o tamanho dele, 10 centímetros. E a imagem ela vai ser negativa, porque ele está abaixo do eixo das abscissas. Inicialmente, a gente quer determinar a distância focal do espelho, o Fzinho. Então, utilizando a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo, o P é 30 centímetros, vai ficar 1 sobre 30 e o P' é 60, 1 sobre 60. Como é uma soma de frações, vamos tirar o MMC. O MMC de 30 e 60 dá 60. O MMC você primeiro divide pelo denominador. 60 dividido por 30 vai dar 2. E aí multiplica pelo numerador. 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 60 dá 1. Vezes 1, 1. Então vai ficar 1 sobre F igual a 3 sobre 60. A gente pode simplificar, dividir tudo por 3. Então 1 sobre F igual a 1 sobre 20. E aí multiplicando cruzado, o F, então, terá 20 centímetros. Item B. A gente vai determinar o aumento linear transversal e a natureza da imagem.
Como eu ainda não tenho o tamanho da imagem, não dá para utilizar aquela primeira equaçãozinha, I sobre O. Então, a gente vai usar a segunda. A, que é o aumento linear transversal, é igual a menos P' sobre P. A igual a menos. O P' a gente tem, é 60. E o P a gente também tem, é 30. Então, isso vai dar menos 2. O que significa isso? Essa imagem é real, é 2 vezes maior do que o objeto e ela é negativa, portanto, ela é invertida. No item C, a gente vai determinar o tamanho da imagem. Aí a gente pode utilizar aquela outra equaçãozinha do aumento linear transversal. A igual a I sobre O. Como eu já tenho o A é menos 2, igual a I, o O é 10. Multiplicando cruzado, nós vamos obter I igual a menos 20 centímetros. Negativo porque ele está abaixo do eixo das abscissas. Um abraço e até a próxima.